Bem-vindos, alunos, à disciplina de História do Pensamento Econômico 1. Esta é a nossa quarta videoaula do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como sempre, em algum ponto da aula, eu indicarei uma questão que os alunos devem responder e me encaminhar por e-mail no prazo máximo de uma semana. Vamos ao tema da videoaula? Muito bem, ainda estamos apresentando o pensamento econômico na antiguidade. Esta aula é dedicada ao pensamento econômico entre os romanos, entre os pensadores do Império Romano da antiguidade. Muito bem, vamos, antes de entrar nas ideias econômicas propriamente, falar um pouco de história, discorrer sobre a formação e o declínio desse grande império da antiguidade. Como vocês sabem das aulas de história, antes do século V a.C., Roma ainda não era uma cidade importante. Ou seja, a época de Aristóteles, o último pensador da antiguidade que discorremos na videoaula anterior, nessa época de Aristóteles, em torno do século V, Roma não se destacava e ainda não havia propriamente o Império Romano. O que existia por lá era uma sociedade de cunho aristocrático que separava os homens entre castas sociais. De um lado os nobres, do outro os plebeus, e também algumas outras classes dentro de uma ampla subdivisão de grupos ordenados pelo nível de riqueza. A partir dessa época, ou seja, século V a.C., a cidade, Roma, começa a se desenvolver e a construir um império, aumentando em poderio, ampliando as áreas conquistadas, até que, pouco tempo depois, viria a constituir o maior império da antiguidade em extensão e riqueza. Esse império, que acabou dominando todas as margens do mar Mediterrâneo, durou cerca de 1000 anos e se desintegrou completamente apenas entre os anos 535 e 540 de nossa era. Muito bem, então cabe analisar as causas do nascimento desse grande império e da construção do poderio romano. O desenvolvimento do Império Romano acompanha a decadência da civilização helênica, do poderio e da importância das cidades gregas, e depois o Império Helênico, né? Ou seja, o império construído pelos gregos a partir de Felipe da Macedônia e seu filho Alexandre o Grande, que acabou anexando extensas áreas do Oriente Médio e indo bater na fronteira com a Índia, passando pelo Afeganistão, tá certo? Passando pelo atual Paquistão, o atual Iraque. Então eles unificaram uma extensão de terra enormes, unindo a Grécia ao Oriente Médio, inclusive parte do antigo Império Egípcio, nesse grande império, que é o Império Grego, de Alexandre, né? E a civilização associada a esse império é conhecida como civilização helênica. No desenvolvimento do Império Romano, a civilização helênica já tinha entrado em decadência a partir da morte de Alexandre o Grande. Os vários povos que fizeram parte desse império acabaram se dispersando. Estabeleceu-se um ambiente desagregador de instabilidade política e guerras internas, que acabou enfraquecendo e colapsando o Império Helênico de Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande foi muito importante no sentido de ter unificado amplas áreas daquela região do Oriente, no grande império que seguia a cultura e os valores dos gregos. Inicialmente, Felipe, o pai de Alexandre, subjugou os reis da Macedônia. Depois, tendo conquistado a Macedônia e unificado toda a Grécia, partiu para a conquista de territórios na Turquia, depois no que seria atualmente a Síria, o Iraque, uma parte da Península Arábica, etc.
Mas a Grécia, na época da ascensão de Roma, tinha entrado em decadência, o Império de Alexandre tinha ruído, tá? E a Grécia foi uma área de expansão do Império Romano e, de fato, acabou sendo anexada a esse império no ano de 146 a.C. E a anexação continuou, né? Roma tinha conquistado a Península Ibérica, o sul da França, aquela região que seria os países da antiga Iugoslávia, Sérvia, depois a Península dos Balcãs, depois partiu para a conquista da costa sul do mar Mediterrâneo, ou seja, as terras africanas, o Oriente Médio, ou seja, toda a orla do Mediterrâneo ficou sob o jugo dos romanos, que depois foram para o norte da Europa, chegaram até a Inglaterra, bateram na fronteira com a Escócia, etc. Tá? Então, se formou um grande império a partir das conquistas de Roma, um império importante, tá? E que foi concebido dentro de uma lógica econômica também. Tá? Então, essa lógica era a lógica adotada desde a época da aristocracia romana, tá? Do período aristocrático, uma lógica econômica apoiada na pilhagem, ou seja, utilizar a riqueza material dos povos derrotados como uma espécie de butim de guerra, né, como prêmio de guerra. Então, eles pilhavam as riquezas econômicas das regiões conquistadas, mas não apenas isso, eles tratavam de integrar economicamente essas regiões à economia internacional, à economia globalizada, vamos chamar assim, do Império Romano nessa época. Estabelecer relações de comércio, tá? Fazia deslocamento em massa da população de uma região para outra, escravizava uma parte dos povos conquistados, estabelecia uma rede de estradas, né, linhas de comunicação, uma certa divisão do trabalho entre as várias regiões do Império, digamos assim, um conjunto de leis que iriam regular a atividade econômica entre as várias regiões do Império, ou seja, eles construíram uma civilização integrando as várias regiões conquistadas e fazendo com que cada um desses povos tivesse um papel na divisão internacional do trabalho que se estabeleceu nas várias regiões do Império Romano. E uma estratégia que deu muito certo, no sentido que levou ao enriquecimento dessa elite, né, dessa aristocracia romana. Mas o regime não permaneceu aristocrático por muito tempo. Caminhou para um outro regime de natureza republicana. Vamos entender essa transição da aristocracia para a república. O poder estava nas mãos dos grandes proprietários de terra, em geral também eram comandantes do exército romano. Esses proprietários dominavam o Senado da época, a Assembleia Centurial. Eles tinham domínio, tá? Tinham uma representação desproporcional em relação aos outros estamentos sociais. Tá? Então, no ano de 312 a.C., no começo da expansão do Império Romano, o poder estava na mão dos senadores proprietários de terra na Assembleia Centurial, que era o Senado desse regime. Tá? Então, migra-se do regime aristocrático para o republicano, quando o poder da aristocracia é enfraquecido e o poder fica na mão dos senadores, dos políticos republicanos, e a república mantém o mesmo sistema social, tá? Oferecem concessões calculadas às várias camadas sociais, tá? Inclusive a plebe, que participa desse processo, ao mesmo tempo que integra minimamente a plebe, ou seja, as camadas populares do Império Romano, também desenvolve, né, a base de produção apoiada na escravidão. Os povos derrotados na guerra eram transformados em escravos, alguns escravos se rebelaram, então essa é a época de importantes rebeliões de escravos,
que já se transformaram em livros, em filmes, né? Os escravos líderes mais importantes, Sálvio, Atenião e principalmente Espartaco, né? De tantos filmes de Hollywood. Né? Então essas rebeliões de escravo eram constantes ao longo desse período do Império Romano, até o ano de 71 a.C., quando os movimentos, digamos assim, subversivos, revolucionários, foram definitivamente derrotados pelos senadores romanos. Isso antes de Cristo, no ano de 71 a.C., ou seja, na época em que apareceu o próprio Cristo da Bíblia, não havia mais importantes rebeliões de escravos. O império já estava, de certa forma, pacificado em relação a esses movimentos revolucionários. Esse é o período da Roma Imperial. Começa então o período da Roma Imperial, a partir de 27 a.C., ou seja, a época em que Cristo aparece, Roma já se encontra no período imperial, que foi o período áureo de Roma, em termos de poderio militar, poderio econômico, de infraestrutura das cidades, do padrão de vida das elites das classes médias. Tá? De fato, o período áureo de Roma ocorre na fase imperial, principalmente 2 séculos após a passagem de Cristo. Tá? O período imperial começa com a tomada do poder por Augusto. Esse imperador romano suprime as liberdades políticas, o Senado também, tá? Então abole, portanto, os direitos da maioria dos cidadãos. Tá? O Senado também fica esvaziado, fica sem poder. Tá? Então há um quadro dirigente de governadores de províncias e de generais, dos senadores enfraquecidos, e o poder dominante, hegemônico, na figura do próprio imperador. Então, é uma fase ditatorial, o poder excessivamente concentrado na mão do imperador, e também é a fase de maior pujança política, econômica, militar do Império Romano. E, de fato, nesse período imperial, a atividade econômica ela se expande, há um processo de integração, uma certa globalização do Mediterrâneo, integrando as várias regiões que compõem o Império, estabelecendo uma certa divisão do trabalho entre essas várias regiões, com especializações, as mercadorias circulando de vários pontos do Império, tá? Num processo de intensa atividade econômica, inclusive alguma atividade financeira, como vocês verão ainda nesta videoaula. E se estabelece um padrão de alta civilização, com a elite desenvolvendo hábitos sofisticados de consumo, com grande afluxo de bens de consumo, com aparecimento com a possibilidade de satisfação de desejos mais sofisticados, né? Um padrão de vida de luxúria da classe média para cima, tá certo? Então foi um período muito sofisticado, como vocês podem ver, por exemplo, nos grandes historiadores, como Edward Gibbon, que escreveu O Declínio e Queda do Império Romano, um dos maiores historiadores, da época do Adam Smith, inclusive, do século XVIII. Vocês podem, através desse magnífico material histórico, terem uma ideia do nível de sofisticação, de avanço econômico do Império Romano. Há muito comércio entre as várias regiões do Império, há inclusive moedas, as trocas são intermediadas por moeda, principalmente moedas de cobre, mas também de ouro e de prata, que são usadas como meio de troca. Aparece alguma atividade financeira no Império, inclusive instituições de crédito, tá? Financeiras, tá? Instrumentos de notas promissórias ou cheques, né? Com compromissos de pagamento na forma de documentos, tá? Notas promissórias. Tá? Tudo isso aparece nesse período, já está presente nesse período esses instrumentos financeiros. Há inclusive banqueiros profissionais e bancos públicos, tá? Okay? Que inclusive supervisionam a atividade dos banqueiros profissionais, ou seja, há o que seria um embrião de uma estrutura bancária centralizada, com o banco público fazendo o papel de banco central. Eu não estou dizendo que há um moderno desenho de um sistema financeiro com os bancos
privados e um banco público controlando a atividade desses bancos. Não chega tanto, mas já há um desenho disso. Tá? Há um grau de desenvolvimento das atividades financeiras no Império Romano, o que é bastante surpreendente, porque nós estamos falando de 2000 anos atrás. Né? E é claro, que eu vou enfatizar ao longo dessa videoaula, que em meio a essa atividade econômica, creditícia, financeira, que há um pensamento econômico em paralelo que se desenvolve, né? Refletindo do ponto de vista filosófico, do ponto de vista do pensamento, esses avanços econômicos observados no Império Romano. E, portanto, o poder do Estado e a ordem jurídica, né, o conjunto de leis, trata de regular e interferir a atividade econômica. O governo se preocupa com os problemas econômicos, alguns desses problemas eram típicos da época moderna, havia crises monetárias, crises fiscais, gastos públicos em excesso, um problema bastante atual no caso do Brasil. Às vezes ocorria falta de ouro, tá? A balança comercial entre as regiões do Império ou do Império com os outros povos, os poucos que restaram, né, em que eles negociavam, porque a maioria eram povos bárbaros em volta do Império e eles ficavam num estado constante de guerra, mas havia algum comércio com outras regiões do mundo. Em geral, o Império Romano mantinha uma balança comercial deficitária, um descontrole da política monetária, o que produzia inflação nesse período. É interessante, né, que a inflação era um problema que até os romanos da antiguidade se preocupavam. E os imperadores tratavam de regular e intervir fortemente na vida econômica. Digamos assim, eles praticavam o que hoje a gente chamaria de políticas populistas, digamos assim, né? Interferindo no funcionamento dos mercados. A ideia de livre mercado não existia, obviamente, nessa época, né? Isso é uma coisa do século XVIII, ou talvez do fim do século XVII, mas não havia essa ideia de livre mercado. Tá? De fato, a ideia dos imperadores, de muitos pensadores dessa época, que a atividade econômica deveria ser totalmente controlada pelo Estado. Portanto, o imperador fixava preços, tabelava juros, e o conjunto de leis tratavam de regular a atividade econômica. Então, por exemplo, alguns avanços que hoje parecem trivial, mas que na época foram importantes. Por exemplo, os devedores não podiam ser presos pela dívida. Então, havia uma certa proteção aos devedores. Eles podiam ser confiscados, ter restrição ao crédito, né? Tá com o nome sujo na praça, mas ele não podia ir preso pela dívida. Tá? Além disso, o Estado tratava de supervisionar a qualidade dos bens no mercado para que não houvesse bens estragados, adulteração ou algum tipo de fraude. Tá? Havia uma inspeção na qualidade dos bens no mercado. As mercadorias defeituosas ou estragadas eram confiscadas pelo Estado. Né? Havia uma certa inspeção fitossanitária, hoje a gente chamaria de inspeção fitossanitária, né? A qualidade dos produtos vegetais, dos produtos animais, sistemas de medição de peso, então o Estado combatia as balanças adulteradas, todo tipo de fraude, de picaretagem no mercado era supervisionada pelo Estado, e o Estado também, e o conjunto de leis, né? Os juízes, né? O direito romano, tratava também de fazer valer os contratos. Né? Então, as partes que assinavam os contratos, elas eram obrigadas a cumprir esse contrato e havia um sistema jurídico que dava embasamento, como é hoje. Né? Então, os romanos anteciparam muita coisa dos tempos modernos. E o intervencionismo romano, do imperador e do conjunto de leis, do Estado em geral, também atuava em outras áreas. Tá? Eles tratavam de regular mercados, criar monopólios artificiais, barreiras de mercado. Tá? Então, havia medidas que restringiam a livre competição. Os estrangeiros, em geral, tinham a ação cerceada, havia barreiras alfandegárias, tá certo? Havia controles do uso das vias públicas, o Estado controlava quem poderia ou não transitar pelas estradas, tá certo? Aquelas estradas de mármore com linhas retas que eles fizeram interligando todas as partes do Império, né? Transporte basicamente por cavalos, carroças. Isso era regulado, tá certo? Pelo Estado. Havia medidas que lembram um pouco o que depois nós vamos ver que seria o receituário mercantilista, né? Havia medidas que proibiam a exportação de metais preciosos.
E outras medidas que parecem coisas medievais, mas na verdade já estava presente na Roma Antiga, como organizar as corporações, as profissões e corporações nos vários ofícios, né? Então, as profissões eram organizadas, e aí o Estado determinava quem poderia atuar em cada uma das profissões, qual era a condição para ser aceito na profissão, como que era a trajetória, né, do aprendiz, né, do ajudante, aprendiz, até se tornar um especialista naquela área, né, tudo isso, os vários ofícios, né, estavam estabelecidos na forma de corporações controladas pelo Estado, que é uma característica que vocês verão também na Idade Média. Muito bem, então, é surpreendente, né, o grau de desenvolvimento da economia na época dos romanos. Mas, como se trata de uma disciplina HP, vejamos como as ideias econômicas se desenvolveram paralelamente ao avanço da economia real, dos mercados, da produção. A gente poderia esperar um forte desenvolvimento no pensamento econômico, dado a evolução da economia, né? Dado o crescimento econômico, a sofisticação da economia, o aparecimento de mercados, a integração entre várias áreas do império. No entanto, de uma maneira surpreendente, não se nota um avanço tão grande assim, tá, no pensamento econômico. Nós vimos as reflexões de natureza política, econômica, de filosofia moral dos povos antigos, principalmente em Platão e Aristóteles. Em relação àquelas reflexões, por exemplo, as extraordinárias reflexões sobre a teoria do valor em Aristóteles, no Ética Nicômaco e na obra Política, conforme nós vimos na videoaula anterior, em relação àquele ponto de reflexão, de pensamento, de questões econômicas, de teoria econômica pura, de reflexão sobre economia abstrata, não houve grande avanço entre os romanos. Em parte porque os romanos eles eram muito pragmáticos, eles não eram afeitos a esse tipo de filosofia pura, né? Eram homens de ação, eles estavam preocupados com a vida econômica concreta e com ideias concretas que pudessem afetar essa vida econômica. Então, o foco deles era regular as interações econômicas, os processos econômicos, aplicar algumas noções diretamente nos negócios do dia a dia, na produção, nos mercados. Não estavam preocupados muito com análise puramente teórica. O que eles queriam era, digamos, um pensamento, né, que orientasse, que ajudasse a formulação das leis e a intervenção no mercado pelo próprio Estado. É interessante, é exatamente no Código de Leis, na parte jurídica, tá? No direito romano, que se percebe a aplicação de algumas ideias econômicas, ou esse viés prático, né, de intervenção na economia. Então, podemos localizar nos próprios juristas, né, no pessoal de direito em Roma, algumas noções econômicas que afetaram o próprio sistema de leis, o próprio direito. Então, a gente pode localizar nos próprios juristas romanos um pensamento econômico, original e fértil. Tá? Então, há diversas leis do direito romano que tinham impacto na economia. E quando se elaborou essas leis, depois, quando elas foram aplicadas, então os juristas tinham uma noção de economia por trás da elaboração e da aplicação dessas leis. E uma visão bastante pragmática. Eles não estavam preocupados com considerações éticas, como os gregos, ou considerações religiosas, como os povos antigos em geral, os hebreus, os hindus, os chineses. Tá? Não olhava a economia do ponto de vista ritualístico. Quer dizer, na lei romana tinha uma visão pragmática de fazer a economia funcionar de acordo com os propósitos do enriquecimento do Estado e do poderio do Império Romano. E é interessante porque se nota no direito romano e na mentalidade dos juristas uma crença de que o processo econômico, em parte, é dominado pela ação de forças impessoais. A ideia é que o direito não pode tudo. A ideia de que a formação dos preços, a formação do câmbio, a relação entre as moedas,
os fluxos financeiros, tudo isso é formado pela ação dos agentes, né, que atuam na economia, né, e há uma certa rede de causalidades, digamos assim, que pode-se dizer que é impessoal no sentido que ninguém criou e ninguém por si só tem um controle sobre ela. Ela é formada na própria interação entre os agentes que atuam na economia. Então, essa noção da impessoalidade, de forças impessoais, já estava presente entre os juristas romanos e se traduz no direito romano. Então, a gente pode constatar, de uma maneira surpreendente, um certo afastamento, tá, da mentalidade romana, principalmente dos juristas, em relação aos povos antigos que estavam excessivamente preocupados com questões de ética ou reflexões políticas. Lembrem que em Aristóteles você tinha a política, né, que é a administração da sociedade, e a economia, a administração do lar, do negócio privado, né? Então, e depois o indivíduo, né, as questões íntimas individuais, a filosofia moral. E a economia ficava entre a política e a filosofia moral. Então, era impossível uma reflexão de natureza econômica que não tivesse relacionado de alguma maneira com a política e com a filosofia moral. Já no pensamento romano, há uma separação maior da esfera econômica com a dimensão ética e política. Tá? Então, eles pensavam a economia de uma maneira pragmática, mas ainda sem elaborar uma ideia de que a economia tem uma racionalidade própria, de um sistema econômico descolado de considerações políticas e éticas. Tá? A gente viu, na segunda videoaula, que o objeto da economia com racionalidade própria, que pode ser pensado independente da moral, independente de outras considerações sociais, só aparece no século XVIII. Então a gente não pode ver isso entre os romanos. Mas os romanos eles dão um passo nesse sentido. Tá? Eles iniciam um caminho em direção a essa perspectiva, né, que se verá presente, que estará presente no nascimento da economia como ciência nesse século XVIII, mas não é um caminho linear. Tá? É um caminho que tem avanços e recuos. A gente vai ver que na Idade Média o pensamento econômico, embora ainda não totalmente ritualizado, tá certo, como entre os antigos, mas na Idade Média o pensamento econômico está bastante subordinado à perspectiva religiosa e da filosofia moral, representando um certo recuo em relação aos romanos que viam uma independência maior da esfera econômica em relação a essas outras dimensões sociais. Além dos juristas, a gente pode reportar o pensamento econômico da época a certos filósofos e, vamos chamar assim, teólogos. A partir de Cristo, a gente pode falar, inclusive, em teólogos, né? A formulação dos teólogos, isso afetando o pensamento econômico. Tá? Esses teólogos dos últimos séculos do Império Romano, a gente vai estudar no capítulo dedicado à Idade Média, porque aí é a transição do Império Romano para a Alta Idade Média. Aqui nós vamos falar dos teólogos, dos filósofos não diretamente ligados ao pensamento cristão. Tá? Então, concepções filosóficas e teológicas também tiveram influência no pensamento econômico do período, embora aqui estamos destacando a perspectiva dos juristas, do direito romano, mas há também importantes filósofos nessa época que pensaram sobre economia. As reflexões sobre economia, propriamente, elas não são muito originais. Sobre economia, política, Estado e vida social, elas não avançam muito em relação ao que pensaram os gregos séculos atrás. As duas principais doutrinas filosóficas que predominaram no Império Romano, principalmente nessa última etapa do Império Romano, sem dúvida foram o epicurismo e a filosofia estoica. Tá? O epicurismo que está presente no começo do Império Romano, ele é anterior, inclusive, à fase imperial de Roma, tá? Ainda é da fase republicana, tá? Mas o epicurismo, que nós vamos estudar com um certo detalhe, tá? O epicurismo é uma concepção materialista, mas não é aquele materialismo do Demócrito, aquele pensador grego que teve a ideia do átomo. Tá? Ele também pensa no átomo, mas é um materialismo diferente do Demócrito, que foi 2 séculos antes, né, dos pré-socráticos. Epicuro não é um pré-socrático, ele é
um pensador que vem depois desse período, tá? 2 séculos depois do período, por exemplo, de Aristóteles, tá? Ele vem depois. E a filosofia estoica, o chamado estoicismo, que nós vamos comentar também. Primeiro, o epicurismo, falando da própria figura de Epicuro, um filósofo muito interessante, que aparece no momento decadente da civilização grega, tá? Entre 341 e 270 a.C., tá? Depois de Aristóteles, portanto, tá? E as ideias de Epicuro refletem a percepção de um período em que os próprios valores da civilização grega estão sendo questionados. As próprias ideias de Aristóteles, de Platão e Aristóteles, vêm sendo questionadas nessa época. Então há um crescente desdém do legado aristotélico. A filosofia de Aristóteles, chamada de filosofia peripatética, crescentemente questionada, tá? Inclusive a tese de que a sabedoria e a justiça, no caso de Aristóteles, a felicidade, a verdadeira felicidade, é alcançada com a vida em sociedade, com o ser humano vivendo nas cidades. Essa busca, né, do ideal ético a partir da interação dos homens, do comportamento do homem, de cada um diante dos demais, é abandonada em troca de uma perspectiva mais intimista, digamos assim, tá, mais subjetiva, em que se pensa num ideal ético de um indivíduo isolado. Tá? Se pensa na felicidade do indivíduo, não em sociedade, mas na felicidade do indivíduo vivendo isoladamente. E esse indivíduo é entendido de um ponto de vista materialista. Tá? Um indivíduo que é composto por matéria, esse conjunto de matéria é organizada no corpo, que constitui o indivíduo, essa matéria que tem necessidade de interagir com outra matéria. Então, um indivíduo que tem necessidades, né, que buscam satisfazer essas necessidades. Então, a interação da matéria corporal, que constitui o organismo humano, com tudo que contribui para atender a sede, saciar a fome, proteger, vestuário, abrigo. Então, são os consumos, né? São o fenômeno do consumo, que está associado ao atendimento das necessidades. Então, o indivíduo busca atender essas necessidades, concebido de um ponto de vista puramente material, e também o indivíduo não pode também se submeter apenas ao atendimento das suas necessidades materiais. O indivíduo deve buscar a felicidade, deve buscar um estado de realização, e o Epicuro vai pensar sobre isso, né? Alguns acusam Epicuro de ser hedonista, de olhar muito o indivíduo voltado ao seu bem-estar, mas não é bem assim. Mas tem essa perspectiva da felicidade como a satisfação, como a boa realização, bom atendimento das necessidades humanas, necessidades materiais. Então, a realidade é composta de átomos materiais. Esses átomos se combinam mecanicamente, né? Eles grudam entre si e vão formando os corpos sensíveis, os vários corpos que preenchem a realidade. Tá? Isso já estava presente nos filósofos pré-socráticos, como Demócrito, né, Heráclito, etc. Então, são átomos materiais, tudo é formado por matéria, e também existem deuses, né, mas os próprios deuses são concebidos por Epicuro como corpos materiais, só que inteiramente deslocados do mundo, que vivem num outro plano. Então, no nosso plano, né, não se pensa nos deuses, mas nos homens. Tá? Ao contrário de Platão e Aristóteles, o homem não se realiza na sociedade, pelo contrário, deve abandonar o mundo da cidade e voltar-se para si mesmo. Uma característica do Epicuro é essa perspectiva intimista, subjetiva, o homem voltando para si mesmo. Ele apregou o comportamento hedonista para maximizar a felicidade ao longo da vida. O hedonismo vai retomar na economia, a gente vai ver isso em autores do século XIX, inclusive em HP 2, a ideia do hedonismo é a ideia de que o indivíduo deve priorizar a satisfação das suas necessidades de forma a, com isso, maximizar a felicidade ao longo da vida. Mas não de uma maneira exagerada. Tá? O Epicuro prega o cultivo do prazer carnal de uma maneira moderada. Tá? O homem deve se envolver com o atendimento de toda a ordem de necessidade material, né? De alimento, de procriação, etc., e também se relacionar com os outros homens para se sentir mais feliz. Tá?
Então, o prazer carnal e a amizade deve ser cultivada de uma maneira moderada, segundo Epicuro. Então, o hedonismo de Epicuro não é radical, ele é moderado. Tá? Bom, basicamente é isso que eu teria a dizer em relação a Epicuro. É claro que esse não é um curso em que se aprofunda as questões de filosofia, mas vamos falar do outro sistema predominante na época dos romanos, que é o chamado estoicismo. Tá? Essa palavra estoicismo simplesmente remete a um lugar, tá? a um portal onde se reuniam os estoicistas, chamado de Stoa. É o Stoa Poikile. Não é à toa que o nosso Moodle se chama Stoa, é referência a esse portal dos estoicistas. Tá? Então não há um único pensador, existe um conjunto de filósofos que estão nessa escola do estoicismo, que estão em Stoa. Tá certo? Essa doutrina foi fundada por um pensador chamado Zenão de Cício, entre 335 e 264 a.C., e depois foi desenvolvida por várias gerações de filósofos e acabou sendo uma corrente filosófica muito importante entre os romanos. Tá? Então, esse nome do estoicismo tem a ver com Stoa, certo? É o pórtico das pinturas, é o local onde o fundador dessa doutrina filosófica ensinava os seus discípulos em Atenas, chamado inclusive de jardim. Tá? Tá certo? Enquanto em Aristóteles você tinha a academia, depois o liceu, aqui é o jardim, tá? Esse termo jardim da infância, como se chama a pré-escola, tem a ver com a academia dos estoicos. Era o jardim, era o Stoa, tá certo? O estoicismo foi a principal influência filosófica sobre as concepções legais e o pensamento econômico de Roma. Ele combina tendências materialistas, como se vê em Epicuro, mas também uma certa perspectiva idealista. Tá? Não se afasta tanto de Aristóteles quanto epicurista. Certos aspectos idealistas de Aristóteles são mantidos por os estoicistas. Tá? A explicação do mundo pelos fins que se persegue, a ideia de ação teleológica, que nós vimos na última videoaula, associada a Aristóteles, é mantida na perspectiva dos pensadores estoicos. Tá? Eles não têm aquele modelo materialista e mecânico de Epicuro. Né? Epicuro, basicamente, tudo é formado por átomos, né? Que inicialmente têm uma trajetória paralela, né? Os átomos seguem num movimento paralelo, e a partir de um certo momento eles resolvem se desviar dessa trajetória, é o cliname, né? É a ideia de que a matéria, em algum momento, ela rompe a inércia, ela rompe a própria lei natural. Quer dizer, a matéria ela tem em si mesma a possibilidade de violar sua trajetória natural, uma ideia bastante explorada em relação a Epicuro, que depois vai aparecer na tese de doutorado de Marx em relação a isso, como se tivesse um aspecto dialético da matéria. Marx pensa dessa maneira, sob influência hegeliana, mas de qualquer maneira, Epicuro está dizendo que essa matéria ela segue um movimento inicial, mas a partir de algum momento ela se desvia desse movimento, portanto passa a ter a colisão, o choque entre partículas, e as partículas, ao se colidirem, elas vão grudando e formando corpos. Tá? Tudo é voltado ao fim. Tudo é explicado de uma maneira mecânica. Tá? Em Aristóteles, não. Em Aristóteles, a ação é teleológica. Tá? E, então, os estoicistas eles se aproximam mais do modelo de ação teleológica, do modelo de que a coisa é voltada ao fim, do que o modelo de choques aleatórios, como aparece no materialismo mecanicista de Epicuro. Mas não é exatamente a perspectiva aristotélica. Tá? O Epicuro, ao invés de enfatizar a vida social, os estoicistas, ao invés de enfatizar a vida em sociedade, como Aristóteles, né? Eles pregam a resignação diante do mundo. Os estoicistas, estamos falando do estoicismo. O estoicismo, eles pregam um certo afastamento dos problemas do mundo e de preocupações com o mundo da cidade, uma certa indiferença em relação à sociedade e seus problemas, ok? E desloca esse foco, né, para uma outra perspectiva. Uma perspectiva, digamos, mais espiritual, tá? E menos material e econômica. Então, a felicidade agora não é
aquela associada na honra, no pensamento filosófico, numa certa condição material, um bom relacionamento com os demais, proporcionado pela vida em sociedade. Aqui a felicidade é obtida por cada indivíduo quando ele consegue dominar os seus desejos e paixões. Olha o contraponto entre o estoicista e o epicurista. O epicurista fala da importância de satisfação de desejos e paixões. A ênfase da perspectiva estoicista é o controle dos desejos e das paixões. Tá? Então, a ideia é que essas paixões elas devem ser exercidas, alimentadas de uma maneira controlada. Tá? Existe uma ordem divina não observada, intangível, tá? Que controla esses desejos e as paixões. Tá? A própria vontade individual ela deve se submeter a essa ordem divina e natural. Os desejos e as paixões eles devem ser controlados e submetidos às leis naturais. Então, a ideia de ordem universal, tá? E a razão individual e os desejos e paixões devem se conformar à razão presente na ordem universal. Tá? Então, o indivíduo deve se colocar no fluxo, né? Na harmonia cósmica, digamos assim. Ele deve estar em sintonia com o cosmos, e com isso ele consegue controlar seus desejos e paixões. Então, o objetivo aqui não é hedonista, não é o atendimento de desejos, necessidades, paixões. O objetivo aqui é a harmonia, é estar em sintonia com a ordem universal. Tá? Então, a razão soberana da natureza se impõe à consciência individual. A natureza diz ao homem o que ele deve fazer, o que é proibido fazer. Então, as leis naturais são vistas como um valor absoluto. E o homem ele deve se acomodar a essas leis. Tá? Ele deve agir em sintonia. E quando ele age em sintonia com essas leis naturais, naturalmente ele controla os desejos e paixões. Não é o objetivo hedonista de satisfazer esses desejos e paixões, até o ponto de saciedade, digamos assim, ou até próximo da saciedade, não. É a ideia de harmonia, tá? A ideia de obedecer à lei natural que limita a satisfação desses desejos e dessas paixões. Bom, nesse ponto, vamos à questão da aula? Vamos lá. Então, eu vou formular a questão, vocês me encaminham no prazo máximo de uma semana. No Império Romano, até que ponto as concepções éticas sobre a riqueza e a propriedade afetaram a legislação que regulava a vida comercial do Império? Novamente, no Império Romano, até que ponto as concepções éticas sobre a riqueza e a propriedade afetaram a legislação que regulava a vida comercial do Império? Estou perguntando. Muito bem, continuando. Então, tem a ideia de natural, lei natural. Tá? Essa ideia estoicista serviu para que, nas próprias leis romanas, no próprio direito romano, as leis se tornassem divorciadas, apartadas da religião, às vezes não fossem tanto guiadas pelos costumes locais. A ideia dos juristas buscarem princípios gerais de racionalidade, ligado à ideia grega de natural, de jus naturale, no estabelecimento do direito romano, do conjunto de leis, dos códigos, tá? Legais. Então, isso remete à ideia estoicista, né, de lei natural. E esse conceito de lei natural foi muito importante na doutrina jurídica de Roma, entre os filósofos morais da época, entre os próprios estoicistas e filósofos como Cícero e Sêneca, que eram chamados filósofos morais romanos. Essa ideia de lei natural, que deve regular a legislação, que controla os processos econômicos, essa ideia ela sofrerá um certo refluxo na Idade Média, mas será retomado depois, a partir do Renascimento e no século de Adam Smith. O século XVIII foi um século de retomada da ideia de lei natural, conforme já estava presente nos pensadores, nos filósofos morais romanos, como Cícero e Sêneca. Uma característica dessa lei é que ela não falava apenas do Estado.
Tá? Como nós vimos, havia elementos, eles percebiam que o sistema econômico, uma parte dele era movido por forças impessoais. No próprio direito, né, no próprio conjunto das leis, na formulação das leis, se observava elementos impessoais. O sistema legal passou a priorizar os direitos dos indivíduos mais do que o de comunidades, de famílias, de clãs. Então, é uma concepção do direito que se afasta da tradição, se afasta da pressão social, começa a ver a figura do indivíduo. Tá? A ideia de que a lei se reporta aos direitos e obrigações dos indivíduos. Tá? A lei se volta para os indivíduos. Nesse contexto, né, de abandonar as comunidades, as famílias, os clãs e focar no indivíduo, o Código Romano assegurará na lei, tá, na ordem jurídica, a liberdade do contrato e o direito de propriedade individual. Tá? Os indivíduos têm liberdade de estabelecer entre si contratos, tá? E também têm direito sobre a propriedade das coisas. Então, há um reconhecimento no direito romano, tá, da instituição da propriedade privada e o reconhecimento dos contratos livremente estabelecidos entre os agentes econômicos. E, obviamente, que isso favoreceu enormemente os processos econômicos e foi muito importante para a evolução do pensamento econômico. E com isso, né, com a maior liberdade econômica, amparada pelo próprio direito, se desenvolve o sistema financeiro. Tá? Se desenvolve a vida do comércio e as atividades financeiras. De fato, o sistema de direitos privados individuais do Código Romano foi muito importante. Da perspectiva do pensamento romano, foi a principal contribuição intelectual dos romanos, dos juristas, dos filósofos morais, como Cícero e Sêneca, epicuristas ou estoicos. Tá? Então, a tradução disso na prática, no reconhecimento do direito privado, dos contratos, foi uma grande contribuição intelectual. Tá? Então, eu chamo a atenção naquilo que é discutido pelos juristas de Roma e que se traduz no próprio direito. Né? Então, no direito romano, tem noções, ideias, preceitos econômicos que foram importantes para o desenvolvimento do pensamento econômico. Os pensadores romanos conheciam a instituição da moeda, sabiam das vantagens da moeda na troca, de que modo a moeda facilitava as trocas, e havia ampla circulação de moeda na vida econômica prática do Império Romano. Do ponto de vista da concepção do valor da moeda, esses pensadores eram metalistas. A gente viu que, por exemplo, que Aristóteles ficava entre o metalismo e o nominalismo. Né? No caso dos pensadores romanos, eles eram metalistas, em geral, achavam que a moeda tinha um valor intrínseco que não podia ser estabelecido por lei. Tá? Okay? O valor era intrínseco. Tá? Mas, por outro lado, o juro, que não associavam diretamente ao valor da moeda, eram fixados ou controlados por lei. Tá? A atividade financeira era controlada, mas eles tinham uma concepção metalista, sabia que o valor da moeda era formado a partir do valor do metal precioso contido nela. Mas regulavam a atividade financeira, os juros eram regulados. Aqui estão alguns exemplos. Né? No ano de 450 a.C., antes do Império, portanto, na época da Roma não imperial, tá? Havia a chamada Lei das 12 Tábuas, que fixou os juros, condenou a usura, um empréstimo a juros, né? Juros altos, excessivamente alto, e a lei buscava diferenciar o que é o juros permitido, legítimo, que pode ser praticado pelo credor, e o que é usura, que seria a exploração financeira, o juro excessivamente alto. Então a ideia era dizer o que é juro permitido, o que era usura. Em 357 a.C., os juros estão fixos por lei em 10% ao ano. 10 anos depois, eles reduzem o teto da taxa de juros para 5%. Na época do cônsul, do senador, ainda no período republicano, né, na época do cônsul Lúcio Genúcio Clepsina, se estabelece as chamadas leis genucianas de Genúcio, tá? Que vai proibir completamente a prática de juros. Então, nessa época, não se pode emprestar dinheiro a juros. Você tem que emprestar e a pessoa paga só o principal. Né? Na época do imperador, na época
romana, né, no período já de transição, né, do Império Romano para a Idade Média, aparecem as chamadas leis justinianas, né, do imperador Flávio Justiniano Augusto, que foi imperador bizantino. O Império Romano já estava dividido entre Oriente e Ocidente, e Bizâncio, imperador Augusto, Justiniano Augusto, do ano de 527 a 565 da era cristã, fixou os juros entre 4% e 8% ao ano, e o valor da taxa de juros era fixada pelo tipo de empréstimo. Então, em função da característica do empréstimo, se estabelecia um tipo específico, um teto específico da taxa de juros. Na prática, ao longo desses séculos, em que se tentou controlar o teto da taxa de juros, a lei, muitas vezes, era letra morta, porque as taxas de juros acabavam variando com as condições de mercado, até porque a lei não ditava exatamente o valor dos juros, apenas um teto, né? Okay? E a lei foi se tornando mais flexível, o teto foi aumentando, né? À medida que o império se enriquecia, que os empréstimos se generalizavam, aumenta a consciência de que os juros é um preço formado no mercado, de certa forma impessoal, e se flexibiliza a tentativa legal de controlar os tetos das taxas de juros. Em geral, ocorria o seguinte: as taxas praticadas eram muito maiores nas províncias mais distantes, chegando a quase 50% ao ano, e eram menores nas regiões centrais do Império. Tá? Então, não havia tanta essa preocupação, porque naquelas regiões mais distantes, Roma delegava poderes às autoridades legais e eram, digamos assim, atividades econômicas periféricas do Império, né? Tá? Então, ali na periferia se observava taxas de juros muito altas, tá? Okay? Mas no próprio centro do Império, nas regiões mais ricas do Império, as taxas de juros, em geral, ficavam abaixo dos tetos legais estabelecidos. Reflexões sobre preço e valor. Tá? Algumas ideias sobre esses conceitos econômicos aparecem no próprio direito romano. Tá? Então, há uma reflexão sobre o preço, sobre o valor econômico dos bens nas próprias leis. Tá? Isso aplicado às relações econômicas concretas. Tá? Na lei das 12 tábuas, já dizia que os preços devem ser determinados ao sabor do mercado. O preço não é tabelado, não é ditado pela autoridade. Então, os juristas romanos já percebiam que o preço é o resultante de processos de regateio, de negociação, de barganha no mercado. Cada parte negociante tenta fazer prevalecer o seu ponto de vista, mas no entrechoque, né, das partes negociantes, acaba se estabelecendo um preço impessoal. Tá? Os juristas romanos perceberam essa impessoalidade dos preços, mas não analisaram as forças que determinam o preço final da transação. Achavam que não seria capaz de reproduzir analiticamente, né, esse processo, de apontar o que seria o preço, que hoje chamaríamos de preço de equilíbrio, mas há alguma discussão no Código Romano de preço justo. Tá? O Código Romano sabia da impessoalidade do preço, mas ele previa certas situações de preços abusivos. Então havia uma noção que depois vai ser muito importante na Idade Média, é a noção em latim de verum pretium, verum precium, que é o preço justo. Tá? Então chegavam a falar em preço justo, mas a ênfase não era em tabelamento de preços. E essa ideia de preço justo será depois retomada pelos padres da Idade Média e está na base da ideia moderna de preço de equilíbrio. Okay? Há inclusive um aprofundamento na questão do valor nos filósofos morais Cícero e Sêneca, retomando inclusive algumas ideias de Aristóteles. Então, eles vão reconhecer, como Aristóteles, a importância do desejo humano e da utilidade na determinação do valor do bem econômico. Tá? A gente viu que Aristóteles começa do trabalho, depois fala da importância do desejo como o critério de justiça nos contratos, né, de justiça comutativa. Então, os filósofos morais romanos retomam essa ideia. O desejo humano, ou a utilidade no consumo, é o critério na determinação de um preço justo no contrato. Mas como a utilidade, o desejo, é uma coisa subjetiva, então não tem muito como impor um preço tabelado ao mercado. O próprio mercado trata de comparar os desejos individuais das partes participantes. Tá? Mas eles viam a utilidade como fundamento para o valor de troca dos bens. Tá?
Quanto mais a economia crescia, o comércio, o sistema financeiro, mais os romanos percebiam que a paridade, né, o preço relativo dos bens nas trocas, obedecem à utilidade para cada uma das partes. A utilidade do dinheiro e a utilidade do bem consumido para o comprador. Nos últimos 2 séculos, antes da queda do Império Romano, com a decadência do Império, aparecem mais ideias intervencionistas. O Estado participa mais, regula mais a atividade econômica, como uma tentativa, inclusive, de reverter a decadência econômica do Império, né, o desastre econômico. Em 301 da nossa era, Diocleciano fixa nos contratos um preço justo com base no custo tradicional de produção. E é interessante, né? Quando se tenta fixar um tabelamento de preços, não se pensa no aspecto subjetivo da importância da necessidade, da utilidade do bem, né? Se imagina de uma maneira objetiva, tá certo? O preço justo com o custo tradicional de produção. Esse debate, se o preço justo é o custo de produção ou é a importância da necessidade, vai ser retomada na Idade Média. Nós veremos nas próximas videoaulas. Mas no período de decadência econômica, no período de declínio do Império Romano, aumentam as tentativas do Estado de controlar os contratos, inclusive as considerações éticas vão estar mais presentes no controle dos contratos. Há no direito romano uma visão renovada dos processos econômicos, independente de considerações éticas e religiosas. Mas o antigo preconceito contra a atividade econômica ainda se faz presente. Tá? O desdém, o rebaixamento do trabalho, a pouca importância do trabalho se faz presente entre os romanos. Então, o pensamento romano mantém algumas características do pensamento antigo, que é um certo preconceito contra a atividade econômica, preconceito econômico, vamos chamar assim. Tá? Quanto a certos tipos de trabalho, a gente viu em Aristóteles que ele prioriza o trabalho intelectual, o trabalho braçal. Pode ser alguma atividade agrícola, que é bom para o organismo, mas deve ser evitado o envolvimento excessivo com o trabalho braçal, principalmente quando ele afeta a saúde. Então, os filósofos morais romanos seguem nessa mesma linha. Cícero, no século I, afirma: os homens ocupados em trabalhos manuais são inferiores, possuem uma natureza servil. A atividade crematística pura, que era condenada por Aristóteles, também é condenada no pensamento dos filósofos romanos. Ok? Então, toda atividade que visa a acumulação de riqueza, simplesmente o lucro, o ganho financeiro, o ganho do empréstimo a juros, é condenada pelos filósofos romanos. Cícero diz: quem empresta dinheiro assassina um homem. Cícero também é contra o comércio, contra a contratação de mão de obra. Tá? Cícero e Sêneca condenam os luxos e os vícios da época, a sede de dinheiro e de riqueza, pedem moderação e comedimento na vida econômica, sob influxo de tendências estoicistas, tá certo? Fazem apologia da vida simples, dedicada à agricultura, como nos tempos remotos, apregoam uma certa volta à natureza. Então, o pensamento de Cícero e Sêneca tem essa influência estoicista. Okay? Mantém o preconceito contra a atividade econômica. No entanto, há um progresso na mentalidade antieconômica, né? Principalmente essa ideia de que as variáveis econômicas são determinadas de uma maneira impessoal, tá certo? A defesa da propriedade, a defesa do contrato, tá? A propriedade é defendida desde que, obviamente, seja adquirida conforme ao direito. Não a propriedade fruto do roubo, mas a propriedade legitimamente adquirida. E a riqueza não é tão execrada como antes. Tá? O Sêneca diz que a riqueza fornece a um homem sábio uma matéria para ele desenvolver suas qualidades. A riqueza ganha de modo honesto e utilizada de uma maneira frugal, utilizada para o bem, não é condenável. Isso vai aparecer em reflexões medievais que retoma essa reflexão de Sêneca. Uma certa defesa da riqueza, que nem toda riqueza é pecado, diriam os pensadores medievais. Aqui no caso de Sêneca, nem toda riqueza corrompe moralmente o homem. Em alguns casos pode inclusive ajudar o desenvolvimento moral do indivíduo rico. Tá? E também outro aspecto de progresso da mentalidade econômica, a defesa dos mercados, né, a impessoalidade
da formação dos preços, melhor compreensão do mecanismo de preços, etc. Outros aspectos, né? Os devedores são protegidos por leis, eles não podem ser escravizados ou presos. Tá? Na ausência de fraude, o comprador não pode processar o vendedor. Tá? Há, em Cícero, argumentos sobre o papel da divisão do trabalho, como aparecia na República de Platão. Tá certo? A escravidão, que era generalizada no Império Romano, né? E era justificada por diversos filósofos, tá? Aparecia nos filósofos morais, Cícero e Sêneca, uma certa condenação com base em argumentos econômicos, e essa condenação aparecia em certos escritores voltados a atividades práticas, principalmente a agricultura. Então, autores como Varrão, Catão e Columela criticavam a escravidão do ponto de vista da ineficiência econômica. Não é uma crítica moral. O que estão argumentando é que o trabalhador livre é mais eficiente do que o escravo na atividade agrícola. Esse tipo de argumento aparece na época dos romanos também, que era usado contra a instituição da escravidão. Então, há uma contribuição ao pensamento econômico dos romanos. Não é tão significativa, não é tão profunda e não desenvolve tanta filosofia como os filósofos gregos, tá certo? Mas é importante como as crenças econômicas condicionaram as doutrinas jurídicas, tá? E o código de lei, tá? E, portanto, a perspectiva romana tem um papel importante na evolução das ideias econômicas. Sem dúvida, verifica-se um avanço na interpretação econômica dos romanos e talvez até falte na literatura especializada ou nos livros de Agapé o maior aprofundamento do período em questão. Tá? Então, aqui apenas é uma introdução, tá? Que deve servir como estímulo para os alunos interessados se aprofundar nessa leitura do pensamento econômico entre os romanos. Ok? Ficamos por aqui?